É o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem estudado nas aulas de sociologia durante esse segundo bimestre. Então, eu vou abordar os seguintes temas. Eu vou começar falando sobre cultura, depois sobre cultura de massa. Então, vou mostrar o que é cultura e o que é cultura de massa, as semelhanças e diferenças entre esses dois conceitos. Depois, vou falar um pouco também sobre consumo e consumismo e sobre a questão da felicidade. Será, por exemplo, que comprar coisas, ter dinheiro para comprar tudo que a gente quer, traz felicidade? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre esses assuntos hoje. Todos esses assuntos nós já estudamos de alguma forma no segundo bimestre e continuamos a estudar através de atividades e do aplicativo. Então, hoje eu vou abrir um espaço aqui para a gente poder é, refletir um pouco mais sobre esses temas. Se vocês quiserem fazer perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, podem ficar à vontade, tá? Liga o microfone aí, pede a palavra que vocês têm aqui total liberdade para participar. Se não puderem participar por microfone, escrevam ali no chat, ok? É claro que eu prefiro que me mandem mensagens, ou melhor, eu prefiro que vocês interajam pelo microfone, é mais legal. Mas se não puder, podem mandar pelo chat. Espera aí que eu tenho que silenciar uma pessoa no WhatsApp aqui, que começou a me mandar um monte de mensagem. Pronto. Silenciada. Agora eu estou dedicado a vocês apenas. Vamos lá, então. A gente está estudando, então, como eu falei anteriormente, sobre cultura, cultura de massas, consumo, consumismo e tal. Em primeiro lugar, a gente precisa ter bem claro em nossa mente o que significa cultura. Então, a primeira atividade que eu dei para vocês no começo do segundo bimestre era a respeito disso, uma reflexão a respeito do que é cultura. Então, o que é cultura? Cultura tem a sua raiz etimológica ligada a cultivar. O que é raiz etimológica? Raiz etimológica é a origem de uma palavra, é a raiz de uma palavra, é quando essa palavra surgiu. A palavra cultura, então, em sua raiz, significa cultivar. Cultivar, por exemplo, a terra, plantar, colher. Então, a palavra cultura tem a sua raiz nesse sentido. Cultura significa cultivar, cultivar a terra, cultivar alguma coisa. Com o passar do tempo, essa palavra foi adquirindo um sentido mais amplo. Hoje, por exemplo, essa palavra é utilizada ainda nesse sentido de cultivo. Então, por exemplo, nós temos o termo agricultura, certo? Então, significa, por exemplo, que a pessoa cultiva, vamos supor, laranja, a pessoa cultiva mandioca, e por aí vai. Esse é um dos sentidos da palavra cultura. O outro sentido é manifestações artísticas. A gente costuma usar a palavra cultura para se referir a manifestações artísticas, como dança, música, teatro, escultura, pintura, arquitetura, etc. Um terceiro sentido é quando a gente usa a palavra cultura para se referir a conhecimentos adquiridos. Por exemplo, uma pessoa diz assim: ah, fulano de tal é uma pessoa que tem cultura. Nesse caso, a pessoa está querendo dizer assim, ah, essa pessoa aqui tem um conhecimento diferenciado, ela já leu muitos livros, é uma pessoa que estudou bastante, é uma pessoa que tem um conhecimento a mais. Esse é outro sentido da palavra cultura, para se referir a um conhecimento diferenciado. E um outro sentido bastante comum é usar a palavra cultura para se referir a hábitos e costumes de um povo. Por exemplo, o jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de se comportar, o jeito de se alimentar, etc. Os hábitos, as tradições, os costumes de um povo. Tá? Então, notem que a palavra cultura ela tem um sentido muito amplo. Repito, ela pode significar o cultivo de alguma coisa, manifestações artísticas, conhecimentos diferenciados e hábitos e costumes de um povo. O que é, então, a cultura de uma forma mais simplificada? É tudo aquilo que o ser humano cultiva, tudo aquilo que o ser humano constrói e vai passando de geração para geração por meio da linguagem. Então, por exemplo, todos nós, quando nascemos, nós nascemos dentro de uma bolha cultural. E dentro desse grupo cultural onde nós nascemos, nós fomos aprendendo a língua,
nós fomos aprendendo as regras, o jeito de se vestir, o jeito de se alimentar, etc. Então, cultura é tudo aquilo que o ser humano cria, inventa, produz, cultiva e vai transmitindo isso de geração para geração. Até aqui, vocês conseguiram compreender? Sim ou não? Deem um recado aí, ou pelo chat ou pelo microfone. Alguma dúvida a respeito do significado de cultura? Eduardo disse que não. Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Me deem um sinal aí para eu saber se tá indo bem. Beleza. Ótimo. Qualquer pergunta é só me interromper, tá bom? Tá. Se isso é cultura, o que seria essa tal de cultura de massas? Cultura de massas é um tipo de cultura específico. O que significa cultura de massas? Cultura de massas é o resultado, o produto da indústria cultural. O que é a indústria cultural? Indústria cultural é aquela que transforma a cultura em mercadoria. A indústria cultural, ela pega a cultura e transforma ela numa mercadoria como outra qualquer. Então, por exemplo, onde que surgiu o forró? O forró, ele é um ritmo típico aqui do Nordeste brasileiro. Então, o forró surgiu ali, naquela comunidade, as pessoas foram cantando, fazendo esse tipo de música e tal. O que a indústria cultural fez? Ela pegou o forró e transformou o forró em uma mercadoria. Ou seja, passou a produzir cantores, a produzir músicas, produzir clipes e passou a vender forró como um produto. Esse produto é vendido para quem? Para um número enorme de pessoas. Então, o que é cultura de massas? Cultura de massas é o resultado, é o produto da indústria cultural. A indústria cultural, ela pega a cultura, transforma a cultura numa mercadoria que ela vai tentar vender para o maior número de pessoas possível, certo? Então, por exemplo, eles pegam a pintura, a arquitetura, a literatura, a música, a dança, o teatro, transforma tudo isso em uma mercadoria para alcançar as massas. Como que se alcança as massas? Isso não seria possível sem os meios de comunicação de massas. Isso não seria possível sem a televisão, sem o rádio, sem a internet, sem o cinema, sem as revistas, os jornais. É graças aos meios de comunicação de massas que a gente fica sabendo dos novos lançamentos musicais, que a gente toma ciência dos novos produtos que estão no mercado. É através dos meios de comunicação de massa que a gente pode ter acesso a novelas, a filmes, que a gente pode, então, ter acesso à cultura de massas. Então, a cultura de massas, ela só existe graças aos meios de comunicação de massas. Sem eles, isso não seria possível, certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma curiosidade. Vamos ver se alguém aqui vai saber responder essa pergunta. Quem responder primeiro, eu dou um pontinho a mais. Qual vocês acham que foi o primeiro grande meio de comunicação de massa a influenciar o povo brasileiro? Qual foi o primeiro grande meio a alcançar o povão, a massa aqui no Brasil? Vamos ver as respostas. O João e o Gabriel falaram que foi o rádio. Alguém tem outra ideia? Alguém tem uma resposta diferente? Não? Tem alguém pesquisando no Google aí? Vamos lá, então. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Lógico, o que chegou primeiro no Brasil... Não deu tempo de pesquisar, Eduardo? Vamos lá. O que chegou primeiro no Brasil como meio de comunicação de massas foi a imprensa, certo? O jornal, as coisas impressas. Porém, quando a imprensa chegou no Brasil, ela não causou um grande impacto no povo brasileiro em geral. Sabe por quê? Porque a maioria do povo brasileiro era
analfabeta. O Brasil tinha muito analfabeto até o comecinho do século XX. Então, como a maioria do povo brasileiro era analfabeta, o jornal ele era inacessível, ele era incompreensível. E por incrível que pareça, antes do rádio, teve um outro meio que acabou influenciando as massas no Brasil, que foi o cinema. O cinema chegou ao Brasil no finalzinho do século XIX. Lógico, filmezinhos bem simples, filmagens bem primitivas mesmo. Então, o cinema chegou ao Brasil no finalzinho ali do século XIX. Por que ele se tornou mais influente do que a imprensa? Porque, para entender o cinema, você não precisava saber ler. Você não precisava ser alfabetizado. Até porque no começo ali era só imagens, depois começou a entrar som também nos filmes e tal. Então, o cinema ele é o primeiro meio de comunicação de massa a alcançar um número maior de pessoas no Brasil. Porém, em 1922, ali na década de 20, eu não vou saber precisar a data, perdão, mas ali na década de 20, o rádio começa a crescer no Brasil. E o rádio, como vocês observaram bem, ele foi, assim, um estouro, uma explosão. O rádio, ele foi um meio de comunicação de massa que alcançou, assim, praticamente o Brasil inteiro. Muito mais do que o cinema na época. Peraí. Seja bem-vindo, Bruno. Então, o rádio, ele superou o cinema bastante mesmo. O rádio, por exemplo, é um dos responsáveis por fazer o futebol ser uma paixão nacional. É graças ao rádio que o brasileiro se tornou apaixonado por futebol. O rádio também ele tem uma importância muito grande na formação da língua do povo brasileiro. Por quê? As transmissões de rádio, elas eram feitas para o Brasil todo. E elas eram feitas em uma língua só para todos. No Brasil, tinha bastante índio que não falava português, tinha bastante imigrante que veio da Europa, que veio de outros lugares do mundo, que também não falavam português. E graças ao rádio, o povo brasileiro foi aprendendo mais ou menos a mesma língua. Então, o rádio ele é responsável pela unificação da língua no Brasil. Então, na linha do tempo aqui dos meios de comunicação de massa, nós temos a imprensa, que veio primeiro, só que ela, como necessitava de alfabetização e grande parte do Brasil era analfabeto, ela não causou tanto impacto no começo. Depois chegou o cinema, no final do século XIX, e depois, no começo do século XX, veio o rádio. E depois do rádio veio a televisão, em 1950. A televisão também foi um sucesso e até hoje é uma das principais mídias. E já ali, final dos anos 90, anos 2000 e tal, a internet começou a crescer cada vez mais e hoje talvez seja o principal meio de comunicação de massa que nós temos. Então, esses meios de comunicação de massa, eles influenciam milhares e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, quando nós estamos, por exemplo, assistindo um jogo ali pela Globo, e durante o jogo tem uma propaganda, milhões de pessoas estão vendo aquela propaganda. Pessoas no Brasil inteiro e talvez até fora do Brasil. Então, esses meios de comunicação de massa fazem com que milhões de pessoas recebam a mesma informação, a mesma propaganda, as mesmas músicas, faz com que eles recebam as mesmas influências, as mesmas ideias. E vai se criando, então, um negócio chamado cultura de massas. Então, vou resumir aqui para todos vocês. Aí eu vou abrir para perguntas, certo? Vamos lá. O que é cultura de massas? Cultura de massas é o produto da indústria cultural. Então, a indústria cultural, que é aquela que fabrica músicas, filmes, novelas, propagandas, etc. A indústria cultural transforma a cultura em mercadoria e, através dos meios de comunicação de massa, televisão, revista, rádio, cinema, internet e tal, eles fazem esses produtos chegar a milhões e milhões de pessoas, tentando convencer todas as pessoas a assistirem determinado programa, a consumirem determinado produto, a adquirirem uma certa ideia e por aí vai. Então, através dos meios de comunicação de massa, a indústria cultural tenta convencer as pessoas.
usem o meu produto, assistam o meu programa, aceitem a minha ideia. Então, isso seria a cultura de massas, tá bom? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Alguma coisa não ficou clara? Pode perguntar, tanto pelo chat quanto pelo microfone. Vamos lá. Ah, o William tinha feito um comentário aqui, eu vou responder o que ele falou. Ele colocou aqui, comunicação por cartas, correio. William, esses que você citou são meios de comunicação, são meios de comunicação, porém não de massa, tá? Porque, por exemplo, quando você manda uma carta, você manda para uma pessoa, duas pessoas e tal. Para ser um meio de comunicação de massa, tem que ser para muitas pessoas ao mesmo tempo, ok? A não ser que você tenha um sistema aí de cartas que alcance aí milhares de pessoas ao mesmo tempo, certo? Mas, de fato, eles são, sim, um meio de as pessoas se comunicarem. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso? Sim ou não? 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 Estão entendendo, gente? Eu estou tentando deixar claro aqui, não sei se vocês estão conseguindo captar. Nenhuma pergunta? O Jonas falou que está entendendo tudo, assim eu espero. Depois, se alguém quiser assistir a aula gravada, é só entrar lá no YouTube que depois eu vou colocar o link para vocês, tá? Vamos lá, Gabriel, faça uma pergunta aí, alguma coisa que você não compreendeu bem, pode perguntar. Pode fazer pelo microfone também, é mais legal. Ah, professor, acho que tá tudo ok aqui. Sério? Ah, sim, tranquilo. Ah, Explicação tá. foi ótima. Eu entendi que você colocou, não estou entendendo tudo, mas vi que tem uma vírgula ali. Ah, eu fiz a vírgula ré. É verdade. Tá vendo como a gente não presta atenção na vírgula, a gente muda o sentido da frase. Beleza, então, vamos lá. Essa tal cultura de massas, ela tem duas características. Duas características. Quais são? A cultura de massas, ela é moralista e masoquista. O que isso significa? A cultura de massas é moralista porque ela sempre vende uma moral para as pessoas. Então, por exemplo, quando você assiste uma novela, aquela novela ela passa uma mensagem para as pessoas. Eu, por exemplo, gosto de ver algumas novelas. Desde pequeno eu sempre gostei de ver novela. Eu gostava pra caramba de novela mexicana, para vocês terem uma ideia. Assisti Usurpador, aquelas coisas lá. Depois assisti algumas da Globo, atualmente assisto uma novela bíblica lá da Record. Toda novela tem uma mensagem. Então, essa novela bíblica da Record, ela fala sobre o livro de Apocalipse, da Bíblia, dá uma interpretação sobre aquela história e por aí vai. Ela tem uma mensagem, tem uma moral ali. Uma moral cristã, uma moral bíblica. Então, todas as novelas passam certas mensagens para as pessoas. Reparem que as propagandas também passam uma mensagem. Por exemplo, tem uma propaganda de um chinelo, se eu não me engano é Raider, me desculpem se eu estiver errado, que diz assim: viva uma vida sem regras. Isso é uma moral, isso é uma mensagem. Isso é eles vendendo não só o produto, mas vendendo um padrão de comportamento. Eu já vi propaganda de margarina, né? Que passa aquela família feliz, toda sentada, tomando café da manhã. Então, vende um padrão de família. Então, todas as novelas, filmes, propagandas, músicas, todos os filmes, todos eles passam uma mensagem. Isso, como a Eduarda citou, a Coca-Cola, que é uma das que é mais craque em propaganda, sempre passa uma mensagem ali através dos seus anúncios. Então, o que acontece? Tudo aquilo que nós recebemos ali da indústria cultural tem uma mensagem, tem uma moral, tem um padrão de comportamento, tem uma ideia, tá? Então a Coca-Cola ela não vende só o produto Coca-Cola, ela vende também conceitos, ela vende também ideias, vende valores, ok? A novela ela não é só um entretenimento, ela passa uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. A gente tem que ser muito crítico a respeito disso, a gente tem que questionar. Por exemplo, o que esse filme está querendo me ensinar?
A gente não tem debatido aqueles filmes que a diretora tem indicado? Ah, há 2 semanas foi aquele filme Mãos Talentosas, essa semana está sendo o filme Homens de Honra. Esses filmes têm uma mensagem, que nós entendemos que é uma mensagem boa, para que os alunos acreditem em seus sonhos, acreditem em seus talentos, em seus potenciais, etc, etc. Então, todos os filmes têm uma mensagem e por aí vai. Nós temos que ser críticos, se perguntar qual é a mensagem que esse filme, que essa novela, que essa propaganda está querendo me passar. Nós não podemos ser consumidores passivos, pessoas que não pensam, que não raciocinam sobre isso. Até porque tem muita gente na mídia querendo manipular, querendo fazer a nossa cabeça, querendo nos conduzir como se conduz gado por aí. Então, nós devemos ser pessoas que pensam, que questionam, que criticam, que tentam entender o que está por trás disso tudo. Nós não podemos ser alienados. A Eduarda, outro dia, me perguntou no particular, Renan, o que é alienação? Alienação é quando a gente deixa de ter o controle e entrega o controle nas mãos de outra pessoa. Então, tem muita gente que parou de pensar de uma forma crítica e autônoma e apenas repete tudo que escuta na Rede Globo. Ou repete tudo que escuta de um youtuber ou de um canal do Twitter e não é crítico, e não pensa, não questiona, não investiga aquilo. Eu espero que vocês não sejam pessoas manipuladas, mas que vocês sejam pessoas que aprendam a questionar, criticar, investigar, buscar informações e serem pessoas autônomas nesse processo. Aqui entra também uma outra questão, que é a segunda característica da cultura de massa, a questão masoquista. Muitas pessoas começam a olhar, por exemplo, para os padrões de beleza das revistas, das novelas. E essas pessoas falam, aquela pessoa sim que é bonita e eu sou feia. Eu não tenho o corpo perfeito, eu não tenho a pele tão macia igual a daquela pessoa. E aí a pessoa começa a ficar triste consigo mesma, começa a se desvalorizar e a sofrer porque não consegue chegar no padrão de beleza oferecido pela cultura de massas, pela mídia. Algumas pessoas começam a ficar chateadas porque não tem o padrão de riqueza ou de felicidade ou de consumo de uma celebridade. A pessoa olha para o Neymar e fala assim, o Neymar sim que é feliz. O Neymar sim que pode comprar o que ele quer, ele sim é bem sucedido, eu sou um fracassado, eu sou pobre, eu não sou ninguém. Então, por isso que a cultura de massas é também masoquista, porque faz com que as pessoas comecem a sofrer. E essas pessoas que não são críticas, que não param para pensar e, tipo assim, não fazem perguntas do tipo, será que esse cara é feliz mesmo? Será que isso aí traz felicidade? Será que esse padrão de beleza serve para todo mundo? A pessoa que não questiona, ela sofre. A pessoa que vive querendo ser feliz igual a celebridade, bonita igual a celebridade, essa pessoa sofre. Porque esses padrões dificilmente são alcançados. Até porque muito da beleza das revistas tem Photoshop. Muito da beleza de alguns cantores tem edição. Eu sou cantor, eu já gravei CD, eu sei como é isso. Às vezes um cantor vai lá todo desafinado, grava, o estúdio vai lá e corrige tudo. Parece que o cara canta bem. E a gente não pode ficar se medindo por essas coisas que vêm da mídia, por essas coisas que vêm dos meios de comunicação de massa, certo? Para que a gente não sofra, tá bom? Você tem que buscar o melhor do seu corpo, ao invés de ficar se comparando com o padrão de beleza dos outros. Você tem que buscar a sua felicidade e não tentar ser igual a fulano, porque sendo igual a fulano eu vou ser feliz, porque nós nunca vamos ser iguais a ninguém. E tem muita pessoa que é só casca, viu? É só aparência. Já teve muita gente rica, famosa, que entrou em depressão, que entrou em tristeza e que morreu totalmente desanimado, desiludido. Tem vários exemplos, pesquisem. Cantores famosos, artistas famosos que tinham tudo, e morreram tristes. Então, será que todo esse glamour oferecido pela mídia traz realmente felicidade e satisfação? Então, eu espero que vocês sejam críticos, questionem, que vocês sejam pessoas inteligentes nesse processo, tá? Para que nós não sejamos masoquistas, pessoas que ficam sofrendo à toa, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito disso que eu acabei de falar? Sim ou não? Estão vivos? Estão bem?
Posso continuar? Ok. Gente, se não entender algo, por favor, me interrompa, me questiona, pergunta, tá bom? Vamos lá. Aqui entra, então, a última coisa que a gente tem estudado, que é a questão do consumo e do consumismo. O consumo, ele é uma coisa importante para todo mundo. Todo mundo aqui precisa tomar água, todo mundo aqui precisa consumir alimento, todo mundo aqui precisa consumir roupas, não é? Todo mundo aqui precisa de um lugar para morar, de um abrigo para se proteger do frio, da chuva e por aí vai, do sol quente. Todo mundo aqui precisa consumir algumas coisas. O consumo ele é algo necessário para o ser humano, desde sempre. Até os homens das cavernas, eles tinham que consumir alguma coisa. Se eles não se alimentassem, se eles não consumissem alimento, eles morreriam. Claro que com o passar do tempo, as mudanças que vão tendo na sociedade, o consumo, os padrões, as necessidades vão mudando um pouquinho. Só que muitas pessoas exageram. Muitas pessoas começam a consumir o que não precisam, começam a gastar demais, começam a exagerar. E isso já é um problema. E isso é chamado de consumismo, tá? O que é consumismo? Consumismo é exagero. É você gastar com o que não precisa de fato. É você se tornar dependente de uma coisa externa. É você, por exemplo, exagerar no consumo de comida, exagerar no consumo de internet. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que se tornam viciadas em jogos, em computador. Muitas pessoas se tornam viciadas em celular, viciadas em certo tipo de alimento. Algumas pessoas entram aí para o mundo das drogas e tal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com certos consumos que são, na verdade, prejudiciais para a nossa vida. O filósofo grego Aristóteles, ele falava bastante sobre virtudes e equilíbrio. E eu entendo que uma pessoa tem que buscar um certo equilíbrio na vida para ela não cair nos vícios. É gostoso tomar um refrigerante? É, eu amo, por exemplo. Mas será que tomar refrigerante demais vai fazer bem? Não, não vai. Não vai. Se você exagerar, você vai ter algum problema de saúde. A internet é importante? É. Aqui nós só temos essa possibilidade de continuar estudando graças à internet, ao celular, ao notebook e tal. Mas exagerar nisso faz mal. Faz mal para a vista, por exemplo. Ficar muito tempo conectado, olhando para a tela de celular de computador, cansa a vista, dá dor de cabeça. Eu já fiquei sabendo de gente que travou a coluna de ficar muito tempo sentado ali, jogando um videogame e tal. Então, nós temos que seguir esse conselho do Aristóteles. Eu acho ele um conselho excelente. Buscar as virtudes para ter um equilíbrio, para a gente não cair no problema do vício. As pessoas que se tornam consumistas, as pessoas que se tornam compradoras compulsivas, muitas vezes se endividam também. Começam a fazer muitas dívidas, começam a perder dinheiro, começam a perder tudo, começam a ficar com o nome sujo. Isso é muito ruim para a pessoa. Isso traz muitos malefícios para um ser humano. Então, consumir é importante? É. Mas nós temos que tomar cuidado para não cair no problema do consumismo. Estar sempre pensando, será que realmente eu preciso disso? Será que eu estou consumindo na medida certa? Será que eu não estou precisando de ajuda porque eu acho que eu estou muito dependente de tal coisa? Então, eu espero que vocês sejam críticos em relação a essa questão do consumo. Muitas pessoas acreditam que o consumo traz felicidade. Muitas pessoas acham assim: eu comprando tudo que eu quero, eu viajando para todos os lugares que eu quero, eu vou ser feliz. Agora eu quero fazer a pergunta para vocês. Vocês acham que consumo traz felicidade ou não? Eu quero que vocês falem ou escrevam. Eduardo, eu acho que sim. Mais alguém? Se alguém quiser falar, fala, gente. É legal ouvir a voz de vocês. William, traz felicidade momentânea. Eu acho que sim também, professor. Até que ponto? Eu acho que até o ponto de, tipo, a gente vai comprar alguma coisa, a gente vai estar feliz no momento, e depois vai sair uma coisa muito melhor que a gente vai querer de novo, então até o ponto de algo melhorar, sair novo e a gente querer de novo, de novo.
Ô, Gabriel, aproveitando que você falou isso e que você está com o microfone ligado, eu vou explorar um pouquinho você aqui. Ah, tá. Você não acha que isso se torna perigoso? Por exemplo, uma pessoa que passa a depender de coisas materiais, de coisas externas para ter uma realização na vida, você não acha que isso pode ser prejudicial para um ser humano? Depender só de coisas materiais para ser feliz? Sim, acho que sim. Eu creio que quando a gente começa a depender só de bens materiais, a gente não tá feliz completamente. A gente tá feliz em parte, porque é o que eu estava falando, a gente precisa encontrar o equilíbrio pra gente ficar feliz. E eu vou aproveitar e perguntar não só para o Gabriel, mas para todos aqui. Aqui tem mais dois comentários. Ana Cláudia disse: eu acho que depende muito, Eduardo. Acho que o que realmente importa é o equilíbrio. Deixa eu perguntar uma coisa para todos vocês. Que outras coisas, além de bens materiais, contribuem para que nós sejamos felizes? Coisas que não são materiais que fazem vocês felizes, que podem contribuir para a felicidade de alguém. Citem algumas coisas aí para mim. Eduarda disse: saúde. Mais o quê? Lazer, muito bem. Gabriel, isso é muito importante, a gente ter aquele tempo. Eu acho que está ligado à saúde, sim, viu? Lazer e saúde estão muito ligados. É muito importante a gente ter aquele momento que a gente desliga dos compromissos, que a gente relaxa, que a gente curte uma piscina, que a gente dá uma volta, que a gente faz uma caminhada, que a gente vai para uma festa. Eu acho que isso é fundamental para a nossa vida. Não viver a vida só pensando em coisas muito sérias. A gente precisa, sim, se divertir, sim, ter esses momentos de descanso. Eu acho que isso faz muito bem para a saúde, como citou a Eduarda. Exatamente. Eu, por exemplo, nesse período aqui, eu estou procurando fazer atividades físicas. Eu estou fazendo minha caminhada, eu estou fazendo exercícios, eu não consigo ficar o dia inteiro dentro de casa, me desculpe, mas eu acho que isso faz mal. Eu acho que ficar trancado, ficar o dia inteiro na frente de internet, eu acho que deixar de ir ao ar livre, eu acho que deixar de se relacionar com pessoas é muito ruim. Eu acho que nós temos que ter esses momentos de lazer, a gente precisa, então, distrair. Esses momentos de distração. A gente precisa disso para a nossa vida, para poder suportar, para poder tocar em frente. Né? Bom, além de saúde, lazer e tal, isso tem a ver com o que o Jonas falou, preservação da vida, claro. Além disso, o que mais pode contribuir para a felicidade que não é material? Além de lazer e do cuidado com a saúde física e mental. Tem mais alguma coisa? Jonas, você falou uma coisa que eu acho importantíssima: família. Não só família, mas relacionamentos em geral. Saber se relacionar, saber ter boas amizades, amizades duradouras, verdadeiras, cultivar bom relacionamento dentro de casa, bom relacionamento na escola. Assim, não se fechar para o mundo, não ser egoísta, não ser uma pessoa individualista. Eu acho que isso é fundamental. Família, amigos, relacionamentos, isso é muito importante para a felicidade. Sim, você falou de uma coisa que eu acho fundamental. Mais alguma coisa? Então, eu acho que vocês estão percebendo que coisas materiais são importantes? Sim, são. É muito bom você ter uma roupa legal, você ter um carro bom, você poder comer aquilo que você gosta, aquilo que você precisa e por aí vai. Isso tudo é muito bom. Só que depender só disso para ser feliz, eu acho já um problema. Eu acho que tem muitas outras coisas que também fazem parte da nossa felicidade, como cuidar da nossa saúde física e mental, ter nosso momento de lazer, cuidar da nossa vida de relacionamentos, bom relacionamento com família, com amigos, com colegas, etc. Tudo isso é importante. E eu vou além. Eu vou falar de uma coisa que tem muito a ver com a raiz etimológica da palavra felicidade. A origem da palavra felicidade é Félix, que é uma palavra latina, que vem do latim. Félix significa frutífero, produtivo. Félix significa alguém que produz frutos. Então eu entendo que para nós sermos felizes, nós temos que produzir bons frutos. E quais são esses bons frutos? Aqui é uma dica que eu dou para vocês: amor, bondade, paz, você ter esse equilíbrio que a gente falou. Eu acho que são bons frutos que, se estiverem em nossa vida,
a gente vai ter muito mais chance de ser feliz. Como eu falei para vocês, eu já conheci gente muito rica e que morreu triste, e que morreu infeliz. E assim como eu já conheci pessoas financeiramente, materialmente pobres, mas muito felizes, muito de bem com a vida, porque essas pessoas tinham amor, essas pessoas tinham paz, essas pessoas viviam a bondade, essas pessoas tinham esses bons frutos que eu acho que são fundamentais para todo ser humano, certo? Então, lógico, padrões de felicidade existem aos montes. O que faz uma pessoa feliz não necessariamente faz a outra pessoa feliz. O sociólogo Zygmunt Bauman fala sobre isso. Que o que faz a Eduarda feliz não necessariamente vai fazer a Beatriz feliz, não necessariamente vai fazer o Renan feliz. Os gostos variam bastante, as ideias de vida variam bastante. Porém, independente do padrão de felicidade, eu acho que nós devemos ter uma mente aberta e uma reflexão profunda a respeito disso. Nós devemos estar sempre refletindo, será que só coisa material, só coisas externas a mim vão ser suficientes? Eu acredito que não. Vocês mesmos concluíram que é necessário, além de coisas materiais, lazer, cuidar bem da saúde, saúde física, mental, espiritual, cuidar dos relacionamentos, produzir esses bons frutos como amor, paz, tudo isso é muito importante, além das coisas materiais, certo? Então, cuidado, porque todo dia a propaganda está vindo com novas e novas estratégias, tentando te convencer a comprar o produto novo, o lançamento, convencer você a consumir. Cuidado. Cuidado para que você não exagere, cuidado para que você não entre nesse círculo vicioso, ok?